todos muito bem-vindos. Eu encontro de eu, você, nós todos e estamos presentes para unir as nossas forças universitárias, justamente porque nós queremos aqui ter maior contato com você, maior envolvimento, aquele chamego, né? Pra você que não me conhece, eu sou a Letícia Busa, vou ser anfitriã aqui hoje, junto com vocês, de todo esse processo, espero que seja histórico, junto com todos. Então, se você já está aqui presente no nosso podcast, está nos ouvindo ou está nos acompanhando pelo YouTube, não deixe de deixar aqui o seu like e também se inscreva no nosso canal, siga-nos no Spotify também, porque nós queremos que você confira todos os nossos conteúdos na íntegra. Hoje, sem mais delongas, eu estou com ele, que é muito famoso, viu, gente? Muito famoso e não deixa de ser universitário. Marcelo Marques, tudo bem? Ô, minha querida, tudo bom? Muito Muito boa prazer. tarde. Muito boa tarde para todos os alunos que estão nos acompanhando, saudando nossos queridos colegas de classe, né? Eu faço EAD, então eu devo ter mais de 4, 5 mil alunos, mais colega de classe. É uma honra estar aqui, estar com o pessoal da Anhanguera aqui, estar com o pessoal aqui. Me senti muito contemplado. Eu falei assim, nossa, já almocei tantas vezes no refeitório, né? Quantas vezes na faculdade, mas é a primeira vez que eu estou no prédio. No QG da parada almoçando. Não imaginava que ali a gente via, né, um professor indo pro carro, ia pra lá, pra cá. Não, aqui a galera, todo mundo junto, almoçando, todo mundo junto. Me senti bem representado. Me lembrou meus tempos ali antes da pandemia, antes de ir pro EAD. Fiquei nostálgico. É diferente, né? É uma pegada E diferente. a comida é muito gostosa. A comida é muito gostosa, diga-se de passagem. Fator fundamental, comida saborosa. Bom, mas eu quero que você me conte um pouquinho sobre quem é você, né? Qual o teu arroba do Instagram pra galera já seguir. Quem já estuda contigo vai ser mais tranquilo, né? Mas quem não estuda, quem é você, o que você faz? Eu sei que você já tem uma formação, já é historiador, mas eu queria entender um pouco também de quais são os fatores que fizeram com que o Aldino, né, vulgo, tá, pessoal? Vulgo Aldino, porque vocês vão perceber aqui que ele vai contar toda a história e vocês vão ver que, além de estudante, ele é um influenciador digital. Quantos seguidores você tem, mais ou menos, no YouTube? No YouTube tô com 136 mil. 100, 136. 136 mil. Cara, não é pouca gente não, hein? É uma galera. E o que tu ensina lá? O que tem lá? Olha, o canal é muito voltado para filosofia, né? Conteúdo é um pouco de humor, é um pouco de meme, mas muito conteúdo sobre filosofia para vestibular, para prova. Até o pessoal de começo de graduação assiste bastante. Legal. No geral, né? Tanto no YouTube quanto no Instagram, no TikTok, em todas as redes, assim, no Twitter também. Apesar que no Twitter eu faço alguns comentários quando o Corinthians tá em boa fase, quando tá em má fase eu sumo. Mas tá tudo bem, faz parte, Como né? todo bom torcedor, né? Ultimamente não tenho usado muito o Twitter. Deu uma sumida, né? Então, mas enfim, as minhas redes são muito focadas em ensino de ciências humanas, né? Porque, querendo ou não, na filosofia a gente acaba esbarrando ali um pouco na sociologia. A gente fala de história também, quando a gente tá falando de Sócrates, Platão, Aristóteles, a gente tá falando de Grécia Antiga, a gente tá falando de a Era de Ouro de Atenas, né? Período macedônico, helenismo e tal. Então eu acabo tendo um grande compilado de ciências humanas, focado em filosofia, mas pego o apunhadão geral. Que legal. E hoje você é estudante da Anhanguera de filosofia, né? Isso. Eu comecei a estudar na Anhanguera e me tornei universitário em 2019. Prestei o vestibular em 2018. Terceiro ano do ensino médio, tava fazendo noturno. Eu lembro até hoje, cara. Foi, assim, coisa que era pra acontecer mesmo. Porque quando eu fui prestar Enem, sempre tem o pessoal que fica na porta das escolas pegando os dados, e-mail, telefone, pra cadastrar no vestibular, né? Uhum. E aí, me cadastrar no vestibular da Anhanguera, pá. Prestei o Enem, passei numa federal, né, ali no Paraná, só que a minha família não tinha condições, né, de eu ir viajar, de me manter, eu escolhi história também, no caso. Uhum. O ensino de história no Brasil, nas universidades, majoritário, ele é matutino, né, então não tem, ou você arruma um trampo à noite, que é muito difícil, é complicado, e aí pra quem é universitário, que sabe como a vida acadêmica cobra, exige, tem um preço a se pagar. E aí você não consegue trampar de dia, porque, né, você tá estudando, você tem aula durante o dia, então eu não tinha essa possibilidade de ir viajar e fazer a graduação fora do estado de São Paulo. Mas aí, a Anhanguera, né, abriu as portas para a grande virada de chave da minha vida.
Fui, prestei o vestibular, peguei bolsa, tive 70% de bolsa. A minha graduação coube muito no meu bolso, foi uma coisa assim que a gente estava até conversando aqui um pouco antes de começar o podcast sobre acessibilidade, né? Como a Anhanguera ela traz acessibilidade para os estudantes, para os universitários, para as pessoas que querem ingressar no vestibular e às vezes parece um sonho tão distante, parece uma coisa que não condiz com a sua realidade, você não tem os critérios necessários para viver aquilo. E a Anhanguera cumpre um papel muito importante na nossa sociedade, que é sim dar esse acesso, que é sim abrir essa porta. Para mim foi assim. Então, entrei para a Anhanguera em 2019, tempos áureos da minha graduação. Lembro como se fosse ontem a primeira vez que eu pisei. FAC 3 Taquaral, vou deixar aqui um beijo para ela, que já tá aposentada. Mas era a dona Sônia, que era reitora da universidade. Como eu enchi o saco da dona Sônia. Dona Sônia, um beijo aí pra dona Sônia. Um beijo pra dona Sônia, certo? Nossa, direto, tinha que pegar papel, tinha que entregar as coisas do estágio, tinha que fazer tudo, era a dona Sônia. Era a figurinha carimbada já. Enfim, né? E aí, 2019, graduação, fazia ali na FAC 3 Taquaral. 2020 veio a pandemia, né? Então, fomos todos pro EAD. Do EAD eu permaneci até hoje, né? Minha segunda graduação em filosofia eu faço EAD. Mas a gente já chega lá. Quando eu entrei para a parte do EAD, eu lembro que foi uma fase de adaptação que eu peguei bem o ritmo. Eu sei que o EAD, algumas pessoas têm uma certa dificuldade para ler os textos, organizar os seus horários. Se me permitir, depois eu tenho umas dicasinhas pro pessoal para como organizar os seus horários, né? Método Pomodoro, flashcards, existem algumas coisas que ajudam muito a galera que tá no EAD, mas que às vezes não sabem que existe isso. Então, a gente pode comentar um pouco mais pra frente para ajudar o pessoal. Enfim, tava lá no EAD, pleno auge da pandemia e tal, e já tinha o canal no YouTube. E aí me veio um dia a ideia de gravar um vídeo sobre uma coisa que eu tava vendo na faculdade, né? Eu não lembro qual foi o que eu vi, não lembro se foi nas aulas ou se era alguma coisa que eu vi na internet sobre Karl Marx, numa determinada semana de 2020. E aí eu virei e falei assim, nossa, mas isso aqui parece a letra de uma música. Tem uma música do MC Cauã que ele fala, é tudo nosso que não for, nós toma. É tudo nosso que não for, a família tônica, outra toma. E aí isso me lembrou muito a questão da tomada dos meios de produção, umas paradas que eu tava vendo de Marx. E eu falei, pô, por que eu não gravo vídeo no canal explicando Karl Marx, só que, né, na minha pegada, na minha linguagem, na minha estética, sendo eu, né? Sim. Dito e feito, gravei famoso vídeo traduzindo Karl Marx para as gírias paulistas, viralizou, tá com quase 500 mil de acessos. Foi uma loucura. Tipo, eu lembro que eu postei esse vídeo, foi uma quinta-feira. Era quinta-feira, tipo, 1h da tarde, 2h. E aí, pleno auge da pandemia, eu postei o vídeo, não tinha muita coisa pra fazer, fui tirar um cochilo. Quando eu acordei, era por volta de umas 6 e pouco da tarde, da noite ali. Eu tava com 30 mil acessos. Eu falei, o quê? O que aconteceu? Onde isso foi parar? Loucura. Foi pego de surpresa. Fui pego de surpresa, e aí uma onda de gente começando a me seguir, um monte de gente entrando em contato, e aconteceu. E aí passou-se um dia, passou-se outro, eu falei assim, não posso perder essa oportunidade, tenho que surfar no hype, você sabe. E aí que eu olho pro lado assim da minha mesa de estudos e sempre tem ele, que tá sempre ali, assim... O meu livro de cabeceira mesmo, eu tenho vários, mas não pode faltar ele, que é O Crepúsculo dos Ídolos, do Nietzsche, né? Sim. Olhei pro lado, ele tava ali, eu falei assim, eu vou gravar um vídeo sobre Nietzsche. E aí que veio o grande fenômeno, né, da filosofia brasileira, sim, Nietzsche, o famoso rouba-brisa. Esse já passou de 1 milhão, tá com uns 700, 800 mil acessos. Assim, foi parar em jornal, os caras, né? Pondé, Cortella, Clóvis, o Karnal, toda essa galera grande da universidade reparou, assistiu o vídeo, chegou muito longe, enfim. E aí também o próprio pessoal da Anhanguera falou assim, rapaz, nosso aluno tá... estourado. Uou, o que aconteceu? E daí pra frente foi isso, né? Aí foquei em criar conteúdo voltado pra filosofia. Tive diversos trabalhos com parcerias justamente com o Karnal, com o Cortella, com o Pondé, com o Mário Sérgio Cortella. Te deu uma visibilidade, assim, que você nem tava esperando, né? Sim. Inclusive, eu trouxe eles para dar aula no meu canal sobre isso, então tem livre acesso para todo mundo que quiser estudar filosofia. Depois acho que a gente vai subir aqui na produção pra
pra gente dar um view aqui, né? A gente vai subir na tela pro pessoal o seu canal, a gente vai deixar nos comentários também, para dar essa visibilidade do quão é significativo o seu trabalho e do quanto ele tá estourado, gente. Ele tá no hype ainda, tá? Isso já foi há quanto tempo? 2020 vai fazer 4 anos já. Então, e você continua, você conseguiu manter isso, né? Porque um dos fatores que eu vejo que é fundamental não é só você trazer ali. Tem muita gente que pega e entra pro hype, mas não consegue se manter nessa onda do conteúdo, trazendo conteúdo de qualidade. Você conseguiu trazer, além de pessoas que aumentassem a sua visibilidade, você também trouxe mais conteúdos. Eu sempre achei, na época principalmente de vestibular, Nietzsche um dos caras mais difíceis de estudar. E rouba a brisa, rouba a brisa. Ele é 100%, 100%. E quando eu assisti os seus vídeos, pra mim, me ajudou muito, principalmente no sentido de estudar para vestibular e também para conseguir até entender alguns conceitos que hoje cai bastante em redação de Enem Isso. e tudo mais, os assuntos que são relacionados, né? Porque por mais que o cara existiu há 30 mil anos antes de Cristo. Fala o tempinho, tem uns velhinhos aí que já 2.500 anos, no mínimo. Exato. Eles acabam, querendo ou não, fazendo parte da nossa rotina hoje, né? Entrando em conceito de sociedade, em parte mais filosófica, eles acabam sendo parte da nossa rotina, mesmo em tempos modernos, que a gente tem até inteligência artificial. Eles não deixam de estar atuais com os assuntos que eles trouxeram há muitos anos antes. O mito da caverna é muito atual hoje em dia, né? Quando a Tá. gente fala de rede social, quando a gente fala de celular, de histórias, essas coisas, acho que muitos professores de filosofia evocam, né? O Sim. Platão, que é quase 2.500 anos atrás, pega o mito da caverna, que tá no livro 6, 7 da República, se não me falha a memória, Aham. para falar sobre essas questões, né? Então, por exemplo, os nossos stories são as sombras da caverna, né? As pessoas mostram o que elas querem, mas não é a realidade do todo, né? Você vê a pessoa no stories postando ali que sextou, né? O famoso sextou, ou num feriador da vida, mas aquilo ali não é a totalidade da vida dela, é só uma parte, é só, aí o que o Platão vai dizer, né? É uma ilusão, porque você não tá vendo a realidade daquela pessoa, você tá vendo um fragmento, uma sombra, né? Uma sombra que ela selecionou. E aí, hoje em dia, a gente tem muito essa grande crítica de 2.500 anos atrás, que volta à tona, né? Com a gente muito apegado na tecnologia, com a gente muito apegado no celular, muito apegado em se mostrar nas redes sociais, né? E o quanto é a verdade o que a gente mostra nas redes sociais e o quanto é o nosso interesse do que mostrar. Então, a Exato. filosofia, Platão é mais atual do que nunca. Exato. E agora eu quero te perguntar exatamente sobre um tema que tem essa conexão. Que é, Aldino, nesse sentido de, poxa, você já atingiu um hype de redes sociais. Você, pra quem não sabe, ele é empreendedor também, tá? Então eu vou pedir para ele explanar um pouquinho para vocês sobre esse assunto do empreendedorismo, como funciona o aplicativo, como ele tá dentro desse mundo também empreendedor. Mas assim, no meu ponto de vista, você é quantos anos de idade? 22, vou fazer 23. Vai fazer 23. Você já tem aí uma bagagem muito boa e que normalmente, né, uma pessoa na sua idade que já tem aí uma fama dentro das redes sociais não buscaria a faculdade. E você buscou. O que te levou a buscar isso? Né, a não parar, porque já tinha uma graduação em História, continuar estudando em Filosofia. O que você acha que foi um despertar para você, assim? Talvez a palavra que melhor define isso seja ambição, porque eu vejo que eu posso contribuir nas redes sociais, eu posso contribuir com as minhas aulas, na escola, com a empresa, com tudo, de uma certa maneira. Só que quanto mais eu vou me profissionalizando, quanto mais eu vou buscando conhecimento, mais eu vejo que eu consigo entregar qualidade naquilo. Então, vamos lá, um vídeo TikTok tem o quê? 1 minuto de duração, né? 50 segundos, se for trend tem 10. Sim. Você entrega um X, né? Você entrega uma qualidade X ali. E eu acredito que quanto mais você vai pesquisando, você vai se atualizando, você vai se profissionalizando, melhor é a sua entrega. Sim. Então, da mesma forma que hoje eu consigo entregar um vídeo de TikTok de 10 segundos de uma trend ou de 1 minuto explicando alguma coisa, consigo manter uma palestra de 2 horas
falando sobre um determinado tema, né? Eu estudo muito, eu gosto muito de um filósofo que chama Soren Kierkegaard. E ele vai falar muito sobre angústia, sobre ansiedade, ele arranha um pouco o conceito do que na psicologia a gente conhece como depressão. E eu gosto de trabalhar muito com os meus alunos, com o meu público assim mais jovem, esses conceitos que estão muito inseridos, né, na vivência deles, né? A gente que é professor, a gente sente isso na sala de aula, os alunos muito ansiosos, os alunos inseguros para prova, para muita coisa. A Sim. pandemia aguçou muita coisa neles. Então, quanto mais você se estuda, quanto mais você busca, na verdade, um profissionalismo para o seu trabalho, é um investimento para você mesmo. Então, eu tenho a ambição, sim, estou na minha segunda faculdade, na Anhanguera também, né? Continuamos aqui. É, Estou fazendo filosofia, quero buscar pós, quero buscar mestrado, quero buscar doutorado, quero seguir uma certa carreira acadêmica, conciliar isso com toda a minha produção, né? Com o livro, com a escola que eu dou aula, com os conteúdos da internet, porque eu vejo que transforma. E tem muitos influenciadores que podem colocar assim na balança de que, 4 anos da minha vida, mas eu gravo conteúdo sobre moda, eu gravo conteúdo sobre estilo de vida, eu gravo conteúdo de comédia, o que que uma faculdade pode me ajudar? Olha, nem sempre a gente precisa ter uma perspectiva de faculdade voltada para aquele direito, medicina, filosofia, história. Muitas áreas hoje, né, que tem na universidade, inclusive as áreas acho que mais populares, né, de marketing, de comunicação, de publicidade e propaganda. Tem um amigo meu que ele é professor de história, ele também é dono de cursinho, um beijo pro Walter, certo? Do Se Liga Nessa História. Ele fez história na USP e hoje voltou para fazer educomunicação. Que Então ele legal. revisita a área dele de comunicação, só que com uma perspectiva de como ele é youtuber, como ele é influenciador, ele quer se especializar na comunicação, na forma de comunicar a educação. Então eu acredito que muitos influenciadores têm um baita talento natural, desenvolvem muito bem dentro do ramo de influência e tal, mas um curso superior, né, uma profissionalização desse trabalho, que hoje ser influenciador é trabalho, você tem agências que são focadas nisso, você tem um mercado muito grande que paga muito isso. Então, assim, se profissionalizar nesse mercado está se tornando um grande diferencial. Então, hoje você vê influenciadores que buscam, sim, uma faculdade, que vão para essa área de marketing digital, que vão para a área de comunicação, que já estão se destacando. E aí começa a fazer networking, começa a conhecer um professor aqui que trabalhou ali, que aí já pode apresentar um job, que você entendeu? Tudo Então, vai abrindo o espaço. mundo da universidade, né, o universo, né, a própria, já tem a palavra, né, universidade, todo esse universo, ele proporciona conexões, proporciona muito além de um caderno, proporciona muito além de uma lousa, é uma vivência que se tem nesse universo. E isso enriquece muito o influenciador. Pra mim, me enriqueceu muito nessa questão de networking. Pô, conheço galera toda da Cogna, conheço muita gente, me apresentaram a muita gente, me deram muita oportunidade. Cá estou, né? Desde então, desde 2018 que eu preciso vestibular até hoje, uma parceria de longa data. E para além desse networking, de ter ido para eventos, ter feito evento junto, palestrado, enfim, o conhecimento que eu adquiri dentro da minha área, como docente, como professor que eu sou, me impulsionou na minha carreira. Porque, apesar de já ter dado aula, sim, em sala de aula, já dei aula no estado, hoje eu dou aula numa outra empresa, a gente já fala sobre isso, Isso. mas eu também não deixo de dar aula na internet. Eu não deixo de ensinar através do meu conteúdo. E por ensinar com o meu conteúdo, eu me profissionalizar, eu ser especialista nisso, eu ser bom nisso, não só por uma desenvoltura natural, mas com uma certificação, traz um grande diferencial para quem está Exato. consumindo lá na ponta. Para o meu aluno que está vendo e vai parar 10 segundos para ver, pô, da hora esse conteúdo, vou curtir, vou salvar, vou passar pro próximo. Mas tudo bem. Ali prendeu ele, ali eu entreguei alguma coisa para ele. E que seja assim para vários estudantes. E que seja assim até um ponto que seja esse efeito, né, de transformar a educação, de pessoas se conectar com a educação, tanto de gente assim, de hoje que são universitários que mandam mensagem para mim, pô, eu te assistia no tempo de vestibular, eu escolhi história, escolhi filosofia por causa de você, mudou minha vida, mudou minha perspectiva. E eu acho que é sobre isso. Sabe, o nosso poder de influenciador é muito grande. A gente saber usar isso e a gente usar isso com profissionalismo É muda. melhor ainda.
Até porque hoje não é tão fácil você chamar a atenção das pessoas pelas redes sociais, né? Porque hoje um vídeo de 1 minuto parece muito simples de ser produzido, mas na realidade tem até esse podcast, galera. Aqui, ó, tem várias pessoas nos bastidores para que isso daqui seja feito, para que tenha um conteúdo de qualidade. Quem dirá um TikTok de 1 minuto, que tem uma produção também sempre muito boa por trás. Porque para você, assim, conseguir chegar a índices grandes de visualização, a conseguir monetizar em YouTube, em TikTok, é muito bom, mas é muito difícil você se manter dentro dessa escala, Exato. né? E eu acredito que você tendo essa visão vai ser o grande fator fundamental para você conseguir trabalhar com isso. Caso contrário, tem muita gente que entra na fama, mas muitas vezes acaba por não conseguir trabalhar muito bem aquilo e não consegue se aprofundar, não consegue manter os conteúdos na mesma pegada, acaba perdendo seguidores, acaba perdendo engajamento e tudo mais. Mas agora eu quero entrar em mais um assunto. Vamos lá. Gente, nós estamos com um prodígio aqui. Não estou falando com Ah. qualquer pessoa. E ele também tem uma empresa. Ele acabou de comentar que tem uma empresa. Queria que você explicasse um pouquinho sobre tua empresa. Certo. E como é que foi esse período de adaptação. Porque influenciador, empreendedor e estudante. Como que funcionou isso na prática? Boa. Ó, vou falar aqui então de 2 momentos. Existe a empresa Aldino Vilão e existe New School. Certo. A minha empresa é a minha marca Aldino Vilão, onde eu faço os jobs, onde eu fecho os contratos, inclusive por onde está registrado o meu livro. Lancei um livro chamado Filosofia para Becos e Vielas em 2022. Primeiro livro de filosofia 100% voltado para a periferia, com linguagem, com estética. É realmente livro para introduzir, é um livro para quem vem do zero, é sobre isso. Não é aquele livro, tipo assim, um artigo extremamente profundo com 10 milhões de referências para Sim. quem já tá no rolê. Não, é para quem não sabe nada e quer começar e quer ter noções básicas sobre os principais pensadores da história da filosofia. Então, eu pego ali desde Tales de Mileto, Que legal. primeiro filósofo pré-socrático, né, da tradição ocidental, e a gente vai até o Sartre. Tem a galera que vem depois do Sartre? Tem o Sim. Foucault, tem Bauman, Byung-Chul Han, Habermas, enfim, tem a galera. Mas a gente chega ali no Sartre, tá de bom tamanho, a gente faz um apuradão geral da história da filosofia, que cada filósofo fala. E eu montei essa empresa ainda no meu tempo de graduação, né? Montei a marca Aldino Vilão ainda no meu tempo de graduação, ali em 2020, 2021. Já tive gente trabalhando comigo, já tive equipe, né? Então, equipe de marketing, assessoria, a gente cuidava da parte de edição. Então, já foi um trampo muito grande. Hoje, por conta da New School, que eu já vou contextualizar, eu faço a maior parte das coisas, porque eu concilio com as aulas que eu dou, né? Então, a New School não é a minha empresa, é a empresa do parceiro meu, que é o JP, João Paulo Malara, certo? Um forte abraço para ele, para Camila Miranda, pro Rudazinho, certo? Para todo mundo da New School. A New School é uma edutech, é uma escola digital, né? Todo mundo pode baixar, é só pesquisar, tem para iPhone, tem para Android, tem para todo celular. Só pesquisar New School App. Vai aparecer um esquilo roxo, provavelmente. O pessoal da edição puder colocar depois aqui do lado o símbolozinho. Baixou, se cadastrou, e qual que é a proposta da nossa escola, né? A gente acredita que muitos adolescentes, né, muitos jovens acabam entrando por uma correria por causa porque tá faltando alguma coisa. Então, tipo assim, não tem dinheiro pra pagar uma conta em casa, tá faltando isso. Ou até mesmo tem gente que entra nessa onda pra uma vida mais errada porque quer comprar um tênis, quer comprar um iPhone, quer ostentar alguma coisa, tal. Então, começa a se envolver com umas paradas erradas porque quer ter, né? Não tem a condição e quer ter. E aí nós pensamos o quê? Tá, por que a educação não pode proporcionar isso? Por que a Exato. educação não pode proporcionar para esse moleque um iPhone, um tênis, um óculos, uma roupa, até mesmo um voucher, um vale, alguma coisa nesse sentido. E é aí que surge a ideia da New School, né? Que é uma pegada de educação onde você é recompensado. Na educação tradicional, a gente tem muito a via punitivista, né? Então, o aluno não foi para a escola, tomou falta. Se ele faltar X vezes, ele é reprovado. Se o aluno não atingir a nota necessária, ele é reprovado. Então, assim, nunca é um estímulo positivo.
Nunca é Sim. um estímulo recompensador, é sempre um estímulo de punição, né? Uma lógica, até o Foucault vai se aprofundar um Vai se pouquinho nisso aprofundar. depois. E a New School, a gente acredita que quanto mais a gente pode recompensar esse aluno, a gente vai estimular ele a estudar. Então, quanto mais o aluno ele estuda dentro do nosso aplicativo, ele ganha uma moedinha, a gente chama nozes, né? Tem todo um Legal. contexto do porquê do esquilo, das nozes, já conto pra vocês. E aí ele vai ganhando essa moedinha, ele vai ganhando as nozes dele, conforme ele vai assistindo as aulas, ele vai participando de atividades, ele entrega tal. E aí ele pode trocar por vários prêmios dentro do aplicativo, ele não paga nada. Nada, nada, nada. Ele pode trocar por desde Vale iFood, Vale McDonald's, Vale Spotify, gift card, até um iPhone 15. Que demais! E aí, a gente tem vários alunos que estão com a gente há muito tempo que Sim, resgatam e, tipo assim, a gente fica ali na Vila Madalena, né, nossa sede. legal. Se o aluno é aqui da região de São Paulo ou das redondezas, assim, até um pouco do interior, a gente vai na casa do aluno entregar, Entregar. dependendo do prêmio. Se é um iPhone, mano, a gente já foi direto. Campinas, Hortolândia, já, diversas regiões ali, entregar e gravar com o aluno, porque tem gente que fica, pô, será que é isso mesmo? Será que ganha de Que verdade? ganha. A gente leva e entrega pra mostrar que o bagulho é real. E a gente tem crescido muito a nossa base, a gente acredita muito nessa pedagogia, sabe? Muito inspirado em Paulo Freire, na pedagogia da liberdade, essa pedagogia da Sim, libertação. A gente não quer formar possíveis opressores, né? Para reproduzir um sistema de punição, né? Se a sim, pessoa chegar, por exemplo, num cargo de supervisor, de gerência, aconteceu alguma coisa com o subordinado, aquela pessoa punir, vai numa via de humilhar, rebaixar, tirar. Não, a gente sim, quer trabalhar para que nossos alunos criem uma sociedade de colaboração, uma sociedade de estímulos, uma sociedade onde a gente tenha mais pessoas dispostas a ganhar e menos pessoas dispostas a punir. E, cara, a gente tem cases incríveis na New School, a gente tem alunos maravilhosos, que legal. tenho orgulho de todos os meus alunos. Hoje eu sou diretor pedagógico na New School, então Aham. lidero todo o time de educação, lidero todos os professores. Também dou aula de história e filosofia. Lembrando, minhas aulas são todas gratuitas, todas as aulas da New School são gratuitas. Se o pessoal quiser encostar para assistir, estão mais que convidados. E então, na New School, eu finalizei a graduação em História e em seguida fui convidado para entrar como diretor pedagógico. Então, eu não sou o dono da empresa, mas atuo ali na Tá. liderança, sou o diretor pedagógico. E nesse meio tempo, em que fase que você começou a fazer a filosofia? Tipo, para você conseguir fazer essa adaptação de todo o contexto. Ah, agora eu sou um diretor pedagógico, que é uma baita responsabilidade, né? Porque você tá ali formando novas pessoas em conceitos para estudar tanto filosofia, história e até outras áreas, geografia e afins, né? E também, ao mesmo tempo, como você conseguiu conciliar essa sua carreira, mais a influenciadora, mais a sua questão de, poxa, e a facul, como é que você faz? Porque eu sei que é o EAD, mas o EAD exige muito. Eu também sou formada no EAD. E eu sei o quanto exige, né? Da gente tem que Disciplina. ter uma disciplina ali. O que que você utilizou que você falou de dicas de o método Pomodoro, além de outras dicas aí que você tem para passar pra gente? Bom, eu entrei nessa segunda graduação quando justamente o pessoal da Anguera me convidou para participar do projeto Minha Tá, Jornada, né? Inclusive, tamo junto as meninas aí. É, E foi mais ou menos no meio do ano passado. tá. Foi um pouquinho depois de eu ter entrado na New School, se eu não me engano. Eu comecei com o pessoal da New School, assim, a fazer umas coisas com eles no começo do ano, tal. Tá. Gravamos um curso de filosofia, fizemos algumas coisas e aí eu entrei de efetivo como diretor pedagógico. Foi, acho que entre maio, abril, maio, foi por aí. Eu tava. Coincidiu ali porque eu tava dando umas palestras ali no museu. Não, no museu, na Biblioteca de São Paulo. Que eu participei Aham. num projeto de revisão de Enem. Que legal. Bom, tava muito agitada a minha vida naquele contexto, tava rolando muita coisa. É, E aí a segunda graduação eu tava planejando, na verdade, um pouco mais pra frente.
Eu estava planejando entrar para filosofia um pouco mais para frente, já estava no meu horizonte entrar para Anhanguera novamente, na modalidade EAD, porque é, o ensino de filosofia presencial, ele tem um grande diferencial, que são justamente as rodas de debate, o pessoal ali trocando, a leitura conjunta, tal. Sim. Mas por todo o contexto de eu ter vindo de uma graduação em EAD por conta da pandemia, tudo que rolou, eu já estava bem adaptado à rotina do EAD. Então, eu vou deixar aqui, né? Já deixar o pessoal avisado aí, ó, um cortezinho da hora. As 3 dicas para você que quer fazer EAD, né? 3 rotinas básicas. Primeiro, separar um tempo, né? Então, eu geralmente separo 2 horas por dia. Por quê? 2 horas não é um tempo esdrúxulo, absurdo. Você consegue encaixar 2 horas ali, nem que seja tipo assim, 2 horas antes de dormir. Você encaixa 1 horinha ali no almoço e depois 1 hora antes de dormir. Você pode dividir, mas o importante é que você tenha ali tempo de qualidade. Segunda dica, tempo de qualidade. Como assim, né? Sim. Muitas vezes a gente tem o tempo, mas a gente não dedica esse tempo com qualidade. Então a gente, ao mesmo tempo que a gente está estudando, a gente está dando atenção para o companheiro, está dando atenção para alguma outra pessoa, para algum outro problema. É, Você pode estar ali presente na sala de aula, você pode estar ali com papel e caneta na mão, mas você não está presente no foco, né? Então você tirar 2 horas de qualidade do seu dia, deixar o celular no modo avião, falar assim, ó, vou fazer uma coisa aqui, daqui a pouco eu volto. Avisar para quem for preciso. Daqui a pouco eu volto. E tira ali um tempo contínuo para você estudar, para você absorver. Ah, mas eu vou estudar o quê, professor? Bom, dentro do EAD da Anhanguera a gente tem, por exemplo, né, as aulas gravadas, dá para você assistir 1 hora, dá para você assistir uma aula, dá para você assistir uma aula completinha, tranquilinho. Dá para você ler os textos, né, do livro didático, que são materiais maravilhosos. Você pode pegar os textos que os professores deixam, né, os slides para você revisar. Você pode fazer um resumo das aulas, você pode responder os quizzes que tem. Então, existem muitas atividades que você pode distribuir ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, né? E eu gosto de recomendar para os alunos que sempre sejam atividades diferentes. Então, tipo assim, tá, hoje eu li, amanhã eu vou fazer o quê? Amanhã eu vou responder questão, ou eu vou assistir aula, ou eu vou fazer um mapa mental, vou fazer alguma coisa nesse sentido. Sim. E sempre ir com essa dinâmica. Porque quanto mais dinâmico for o estudo, melhor vai ser o seu aprendizado, mais você vai absorver. Então não adianta só achar que eu vou aprender só assistindo aula. Não. Eu tenho que assistir a aula, tenho que ler o livro, tenho que ler o texto, faço um resuminho, faço um mapa mental, anoto o que eu entendi e vamos embora. Ah, professor, eu posso usar a inteligência artificial para ajudar a estudar? Pode. Tem algumas inteligências artificiais que são maravilhosas. Tem uma que, inclusive, ela consegue ler o PDF que você anexa nela e você Sim. consegue conversar com a inteligência Com ela. artificial baseado naquele PDF que você depositou. Então, aqui também já é uma coisa que é uma questão muito sensível para vários professores. Eu acho que tem que ser debatida o quanto antes. Que a inteligência artificial ela não é inimiga do professor, Pelo principalmente porque contrário. ela não tá para substituir. A inteligência artificial não substitui professor. Inteligência artificial é uma ferramenta, é uma coisa que vai participar do processo de ensino-aprendizagem. É inevitável. Agora, se nós professores não nos colocarmos no lugar de ensinar os nossos alunos quais ferramentas de inteligência artificial usar para os estudos, como usar e como tirar qualidade disso, aí a gente vai cair no que os alunos estão fazendo, que é Sim. pegar a prova, botar lá e deixa o bagulho responder. Não vai dar bom, porque eles não vão Sim. exercitar. A inteligência artificial é falha, ela não vai responder tudo, vai ter Exato. diversos erros. E aí vai ser um perde-perde, né? Tanto o aluno vai perder no aprendizado, quanto o professor vai perder no rendimento do aluno. Então, é muito melhor, e já tá na hora da gente ter essa conversa, da gente entrar num consenso enquanto professores e direcionar, tá, ela tá aí, os nossos alunos sabem que ela existe, os nossos alunos estão usando ela, mas estão usando de maneira meio irresponsável. Eles estão mais se prejudicando do que se ajudando. Sim. Vamos ensinar eles? Da mesma forma que tem o letramento, que tem a introdução à matemática, que tem toda essa Exato. questão de um primeiro passo com a linguagem, com a leitura, com as operações básicas, com tudo.
a gente precisa introduzir eles nesse mundo digital e as ferramentas que existem hoje. Porque senão vai continuar sendo uma grande pedra no sapato, tanto dos professores quanto dos alunos. Então, quanto mais sério não no sentido de chato, mas sério, Sim. tipo, de levar com seriedade, nós debatermos essa questão de professor utilizar a inteligência artificial e o aluno também, para uma maneira correta, para uma maneira que tenha um rendimento, a gente vai ver a nossa educação se transformar. Porque eu realmente acredito que a tecnologia ela é muito mais aliada, como está sendo para mim durante a minha atual graduação. Eu uso inteligência artificial para fazer uma par de coisa, para fazer resumo, para montar mapa mental, para encaixar alguns conceitos. Perfeito. Eu uso ela como bibliografia? Não. Eu uso ela como minha principal fonte de conhecimento? Não. Eu uso ela como uma ferramenta, como uma parte que auxilia o meu trabalho. Isso tanto para os conteúdos que eu vou levar para os meus alunos, organizar um plano de aula, por exemplo, é, ter ideias de como desdobrar um objetivo de aprendizagem, enfim. E aí vai Deus e o mundo de criatividade. Sim, exato. E até de utilizar isso na minha graduação, nos meus estudos e orientar os meus alunos. Ó, se vocês forem usar um chat GPT da vida, forem usar algum chatbot para fazer o que eu tô pedindo, aprende. Aprende antes. Elabora um texto e fala, corrige para mim esse texto. Deixa esse texto um pouco mais didático, mais resumido, deixa esse texto um pouco mais dinâmico e vai comparando as coisas. Não pede para ela te entregar. Exato. Faça e tenha o auxílio dela para melhorar. Não deixa nas mãos dela. Exato, até porque se a gente deixar tudo nas mãos dela, acaba que a gente também não vai absorver aquele conhecimento, né? E aí não adianta de nada, porque, por exemplo, no seu caso, você dá palestras, você ensina outras pessoas. O que adiantaria você chegar lá na frente? Porque aí não vai ter uma inteligência artificial para falar por você. É a sua imagem, é você que tá ali, é você que tem que ter todo aquele conteúdo para transmitir para outras pessoas. E a sua comunicação tem que estar boa, tem que ser tão boa quanto. Porque se você não souber transmitir para outras pessoas de uma forma assertiva, se você não souber levar aquela mensagem, acaba elas por elas, né? Acaba que você não vai conseguir ali outros empregos, você não vai conseguir outros trabalhos, você não vai conseguir outras oportunidades porque você deixou aquela passar. Eu sempre carrego comigo que independente do lugar onde você esteja ou com as pessoas com que você esteja conversando, você sempre vai ter alguém para ensinar e alguém vai ter alguma coisa para te ensinar. É Com sempre uma certeza. via de mão dupla. E é isso que faz com que você chegue cada vez a lugares mais assim improváveis, né? Eu nunca imaginei estar aqui hoje junto com você, né? Mas por quê? Pelas oportunidades que me deram de conversar com outras pessoas, de levar o conhecimento que eu também sempre tive, de ser transparente e conseguir comunicar de uma forma assertiva, né? E isso não tem inteligência artificial. É de Exato. ser humano para ser humano. Não tem como a gente substituir esse fator humano, né? É o olho no olho, do jeito que a gente tá aqui. É você me explicando como é a sua história, tua vivência e afins. Mas de toda essa história, de toda essa vivência sua, né? Que, meu, 23 anos de idade, pra mim não parece. Parece que eu tô falando com um cara que tem aqui, ó, anos-luz. E deixa eu entender, porque existe um fator predominante pra mim. Nem todos os dias da nossa vida são bons. Certo. Eu seria hipócrita se eu estivesse falando que a vida é mil rosas. É como a gente falou das redes sociais. A gente só mostra o que a gente quer. A gente não mostra lá a gente chorando, a gente brigando com alguém. Não. A gente tenta esconder esses fatores. Mas eu quero que você seja transparente aqui comigo e tanto com a galera que tá em casa assistindo. Galera, deixem aí nos comentários se vocês querem saber mais coisas aqui sobre as suas principais dificuldades. Os dias que você acordava e falava, meu Deus, eu acho que eu vou desistir. Cara, tiveram. Eu acredito que muito ali no começo da pandemia, muita gente talvez se identifique com isso, mas teve um dado momento ali que foi bem durante a primeira onda que bateu aquele. Não foi só um desânimo, mas foi um medo, uma preocupação. E eu me perguntava, cara, o mundo parou, um evento histórico tá acontecendo, um negócio muito louco. Pô, e agora?
que eu faço, né? Será que eu continuo? Será que eu paro? Porque eu tava num contexto, tipo assim, começou a pandemia, eu acabei sendo mandado embora do último emprego que eu tinha. E aí, tinha o dinheiro da rescisão, dava pra pagar mais um pouco a mensalidade, dava pra ajudar em casa, enfim. Minha mãe, ela tinha sofrido um acidente de trabalho um pouco próximo ali, foi um pouco antes da data, mas ela não tava muito legal pra trabalhar. E bate aquele desespero, cara. Bateu aquele desespero que eu falei, tá, eu posso trancar a faculdade e ter um pouco mais de grana pra sobreviver, mas eu vou estar abrindo mão de um sonho que eu tenho. Eu não sei se eu vou ter forças pra voltar, eu não sei se eu vou sobreviver, que ninguém sabia nada, tudo tava acontecendo, muita gente infelizmente tava partindo. E foi um momento onde eu tive que me apegar numa coisa muito íntima minha, né? Porque muita gente pergunta, né? Tá, mas você é da filosofia, por que que você foi pra história primeiro, né? Aham. Eu fui pra história porque o meu sonho de infância era ser paleontólogo. Eu gostava muito de Desculpa, o dinossauro. que que é isso? Não... Paleontólogo é o pessoal que investiga os dinossauros, que vai Ah, naquelas é? escavação. Que Eu amava legal. dinossauro quando era criança. Eu amava, 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 Caraca. amava. Tinha tudo de dinossauro, roupa, uns que brilhavam no escuro, assim, de Que da 99. hora. Então você Enfim, curte desde criança. história eu gostava desde criança. Aham. Eu gostava desde criança. E aí, quando eu tava ali no meu ensino médio, ali, quando eu tinha uns 13 anos, eu tive um professor de história maravilhoso. Sempre deixo um beijo pra ele. Professor Caco, todo lugar que eu vou, sempre falo dele. Porque ele foi o professor que plantou a sementinha da pedagogia em mim. Foi ele que me despertou pra esse lado de professor. Porque ele dava uma aula tão legal, ele ensinava tão bem história, era tão dinâmico, gostoso, a aula dele era tão fluida, que eu ficava me perguntando, tá, e se fosse eu ali? E como que eu ia ensinar isso? Como eu ia falar de dinossauro pro pessoal sem ninguém dormir, sem ninguém bagunçar e tal? Porque ele conseguia isso, ele era amigo dos alunos. E aí eu comecei a me projetar ali, comecei a me questionar e tal, e levei em consideração a carreira de professor, né? Tanto que quando eu cheguei no ensino médio já tinha bem claro que eu queria ser professor. Que da hora. E aí, nessa questão da pandemia, quando tava muito difícil as coisas, tive que colocar muitos pesos, né, e medidas na balança, eu me apeguei nisso. Eu falei assim, não, cara, eu cheguei aqui, eu tô vivendo um sonho de Você infância. tava em qual semestre? Já. Eu devia estar no terceiro. Já tava. Tava no terceiro e pro quarto. E eu me apeguei nisso, eu falei pra mim mesmo, eu falei, não, esse era o meu sonho de infância, eu consegui, muita coisa aconteceu pra não dar certo. A gente tava até falando aqui nos bastidores, pô, a minha família era muito contra eu ser professor. Minha mãe queria que eu fosse dentista, meu pai queria que eu fosse engenheiro, o pessoal queria que eu fosse para uma área mais produtiva, uma área, enfim, na mentalidade deles, É, mas que tem muito esse negócio de, tipo, se você chegar pra tua mãe hoje e falar que você quer ser um TikToker, já toma um susto, né? Já, minha mãe já cai morta. eles não conhecem Não tanto, conhece, né? exato. Talvez hoje até faça um pouco sentido, porque tem o estigma, né, que o pessoal de rede social, todo mundo é muito rico. Mas você Exato. chegar e ser, quero ser um pesquisador da literatura. Como assim? O que que isso faz? O que que você vai Já, fazer já para um filho, sobreviver? né? Já um filho. E aí a minha família sempre foi meio contra eu ser professor, mas eu me mantive muito fiel a esse sonho, a essa vocação. Então, sempre tive isso muito forte dentro de mim. E quando eu realmente pensei em trancar, em descontinuar, né, quem sabe por quanto tempo seria, eu lembrei disso. Eu lembrei muito desses momentos que foram momentos onde eu enfrentei muita coisa, que eu falei pra mim mesmo que eu ia conseguir, que eu ia chegar lá e que era o que eu queria. E eu me apeguei a isso. Eu falei, não, dá. A gente vai se manter, vai dar certo. Não à toa passou-se um tempo e estourou o canal justamente com isso. Eu acredito que se eu tivesse desistido, se eu tivesse me deixado levar pela insegurança, porque foi um momento único, foi um momento delicado. A pandemia atingiu todo mundo, né? Deixou todo mundo abalado. Sim. Se eu tivesse me deixado levar por esse momento e aí ter aberto mão do meu sonho, muito provavelmente eu não teria estourado, não seria o Aldino vilão, não sei se seria nem o professor Marcelo. Mas, graças a Deus, me mantive fiel às minhas convicções e consegui me manter. Mas foram alguns bons dias pensando, será que continua, será que não? Então, todo mundo tem os seus dias, né? Seus grandes altos e baixos. E eu acho que ter algo a se apegar e esse algo tem que ser muito verdadeiro. Tem que ser uma coisa muito interna e muito verdadeira. Quando você se apega nessa coisa,
você arruma algum jeito de ir. Você arruma alguma força, você se convence que faz sentido continuar. E é isso que Sim. faz a gente vencer no final das contas. Sim, eu acho muito legal isso, porque, por exemplo, eu já tive vários amigos, inclusive de ensino médio, que acabaram seguindo, por dinheiro, eu quero sempre focado em dinheiro, ou meu pai, minha mãe, porque sempre tem uma expectativa muito grande dentro de casa, né? Não sei da sua, mas eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade. Então, era uma coisa que ninguém nunca tinha feito antes. E ao mesmo tempo, todo mundo botava meio que uma pressão, sabe? Do tipo, não, você tem que seguir tal coisa. Tanto é que os vestibulares que eu prestei foi para engenharia. Nossa. Tem nada a ver com a área que eu sou formada hoje, nada a ver. E assim, eu agradeço muito. Por quê? Porque eu não me vejo sendo engenheira. Mas era uma perspectiva que muitas vezes eu seguia por conta das pessoas de dentro de casa. Porque às vezes meu avô, minha mãe ouviu que um engenheiro ganha muito dinheiro. E aí, qual que era o fator ali, né? De seguir realmente a sua essência, independente da área que você vá. Eu acredito muito nisso e hoje eu tenho isso fiel, porque a grande maioria das pessoas que eu converso tem essa perspectiva também, que independente da área que você siga, você vai ter sucesso se você gosta daquilo que você faz. Porque você vai fazer dar certo. Independente, cara, acordei desanimada hoje, né? Acordei, sei lá, não tô afim de estudar. Não, mas aí eu lembro que, pô, cara, não, eu vou ajudar tal pessoa, né? Você na área da educação, eu tenho tantas pessoas para ajudar lá fora, esperando para que, pô, eu aprenda esse conteúdo e consiga traduzir isso de uma forma mais simples, né? Ou então, no meu caso, eu sou administradora. Cara, eu tenho tantas pessoas para vender uma faculdade, entendeu? Porque hoje eu trabalho com isso. Então é uma perspectiva que, cara, independente de onde você vá, se você curte aquilo que você faz, se você tem um propósito, vai dar certo. Sim. Não é uma alternativa, você vai fazer dar certo. Porque você acorda todo dia pensando naquilo. Você tem um público muito jovem no YouTube. Pessoas que, pô, quando vai. Se você der um livro de história pra pessoa ou um livro de filosofia, tenho certeza que ninguém vai ler. Mas se pedir pra assistir um vídeo seu no YouTube, eles vão lá pra consumir. E é a grande mágica de tudo, né? É por isso que você acorda todos os dias e faz o que faz. A gente pensa, né, ao acordar do o que faz sentido, né? É, E aí eu acho que também tem até um rolê de autoconhecimento, né? Porque sim, hoje em dia se vende muita coisa para as pessoas, né? No sentido, tipo assim, o prestígio de ser exato. verificado, o prestígio de ser influenciador, de ser muito famoso. Pô, mas será que você quer isso mesmo? Será que isso é pra você? Você já parou pra refletir, tipo assim, o tanto de coisas que já te falaram pra ser e pra fazer e quantas você realmente quis fazer que partiu de você? Porque é esse o grande lance, né? Todo mundo quer viralizar, todo mundo quer ser famoso, todo mundo acha que a vida do verificado é mil maravilhas perfeitas. Tem os seus contras. Além de ter os contras, eu já tive muitos amigos que vieram também numa grande onda de influência e tal, mas acabaram caindo na real e falaram assim, cara, não é pra mim. Sabe, eu acho que foi um momento, eu vivi isso, mas hoje não faz mais sentido. Hoje eu tenho uma família que eu não quero expor, ou hoje eu quero fazer uma coisa que eu não precisa me provar pra ninguém, ou preciso ficar mostrando. Enfim, existem muitas coisas que colocam numa vitrine extremamente brilhante para os alunos, para as pessoas, o curso mais prestigiado é medicina, o curso mais imponente é direito, o curso mais que vai te dar uma maior rentabilidade é uma engenharia da vida, que seja. E às vezes a pessoa, tipo, tem uma paixão gigante que ela não sabe por, sei lá, por literatura. Sabe? Às Exato. vezes a pessoa gosta de escrever, a pessoa gosta de ler, a pessoa gosta disso, mas não tem um incentivo, não sabe onde vai se encaixar. Claro, tem toda a questão do mercado, que também já é uma pressão externa muito Sim. grande, uma coisa que a gente se preocupa e precisa se preocupar, mas às vezes eu vejo, eu sinto isso com os meus alunos. Parece que eles deixam as pessoas colocar o que eles são. E eles não buscam dentro deles o que eles querem. Né? Então, eu vou fazer aqui uma biomedicina porque tá na moda, eu vou fazer psicologia porque eu acho que é legal, porque eu vi fulano falar sobre isso. Mas às vezes o que você quer
às vezes não tá nem dentro da própria conjuntura de universidade. Às vezes a pessoa quer viver de música. Às vezes a pessoa quer fazer arte. Exato. Às vezes a pessoa quer ser um atleta. Então, eu acho que quanto mais a gente perpetuar esse ciclo de viver por prestígio, viver por ilusões que falam pra gente ser, pra gente chegar lá, e menos a gente se questionar o que a gente quer, pra onde a gente vai e o que faz sentido acordar de manhã cedo, a gente não vai ter. Eu não digo nem a questão de profissional, de ser bom profissional, mas a gente não vai ter pessoas realizadas. Hoje eu consigo falar com segurança, e nem é por questão financeira, nem é pela trajetória do Aldino Vilão. Falando do professor Marcelo, eu tenho orgulho de ser professor. Eu tenho orgulho de viver e trabalhar com educação. Tenho orgulho de abrir uma sala e ver lá 30 alunos, cada um do seu jeito, mas estar na disposição de conversar com todos, de entender como foi o final de semana de cada um, de entender o que está passando e falar de filosofia, falar Sim. sobre coisas que eles não vão ver em outros lugares, né? Questionar o que tá, beleza, você eu gosto muito do ensino médio porque é quando a gente tá naquela fase de assimilar as relações de amor e ódio, né? Exato. Então, a gente chega numa sala de aula de segundo ano de ensino médio, sempre vai ter um apaixonado, sempre vai ter um casalzinho. E questionar o amor com esses jovens, com esse, o pessoal de ensino médio é muito bacana. Que eles vão dando respostas muito genuínas deles. E são espaços que é difícil se ter em casa. É Sim. difícil se ter genuíno com os amigos nessa idade. Então, eu vejo que esse processo, e aí falando da aula de filosofia em específico, transforma. Transforma através de um papo. Falando de amor, falando de verdade, falando de justiça, falando de, enfim, o conceito que seja. Eles se sentem tocados. Eles se sentem incluídos, né? Apesar de ser um cara de 2.500 anos atrás falando, é muito sobre eles. E quantos alunos que viram e falam, caramba, eu não sabia que um filósofo fazia isso. Eu me pergunto direto um monte de coisa da vida, mas eu nunca achei que isso fosse útil pra nada. E de repente eu descubro que tem uma área que é só sobre isso. Filosofia é sobre fazer Sim. perguntas. Então, eu acho que estimular isso nos alunos, estimular isso nessa nova geração, para que eles busquem o que eles querem, o que eles estejam dispostos a ser. Não por um prestígio que a família vai aprovar, que vai. Enfim, que não seja uma coisa externa, que não Sim. seja uma coisa que venha do externo deles, mas que seja uma coisa que eles descubram dentro deles. Sim. Porque muitos amigos meus também foram por esse caminho, né? Então, vou fazer aqui economia porque eu quero, né, ficar rico. É Ah, dinheiro. é, Sim. muitos amigos, né, mais conhecidos do que amigos, é real, mas muita gente que eu conheço, tipo assim, foi pra medicina, se decepcionou, Sim. tipo, no segundo ano falou assim, não quero, e não sabia como sair, porque os pais, a família tava tão orgulhoso que fala, Exato. como que eu vou sair daqui? Aí Eu me... você tem medo de frustrar as outras pessoas por conta de uma decisão que você já tomou, Exato. né? E aí você fica refém por achar que você vai estragar a vida de outras pessoas e você acaba estragando a sua própria vida. Sim. Então, é sobre isso, a gente conseguir trazer esse autoconhecimento, né? Essa consciência para os alunos de que é, não existe um curso melhor, não O existe um pior. curso pior. Existem os cursos que têm demanda no mercado. Sim, existe muita demanda para médico, existe demanda de advogado, existe demanda de engenheiro, mas existe também demanda de pesquisador, existe também demanda de músico, existe demanda de atleta, existe demanda de professor, de filósofo, de historiador, de arqueólogo, de paleontólogo, enfim, o Várias pessoal. áreas distintas, né? Não tem uma Existe. coisa específica de, é só isso que vai dar sucesso, O né? seu sonho não é inútil. O seu sonho não é inútil, independente do curso que você se projete nesse sonho, o seu sonho não é inútil. Então, eu acho que aí o nosso trabalho, enquanto influenciadores, pessoas que falam da internet, pessoas que falam para um público muito jovem na internet, é estimular essa reflexão. É falar assim, tá, beleza, que é o professor Marcelo, Aldino Vilão, X seguidores no Instagram, filósofo verificado, lançou livro, foi pra lá, foi pra cá, palestrou na Universidade X, Y, beleza. Mas isso faz sentido na minha realidade.
eu não acho que faz sentido para todos. E, independente do sonho que esse meu aluno tenha, seja seguir os meus passos, ser um professor, ser influenciador, ou seja ele ser um engenheiro agrônomo, que seja, eu quero cultivar esse sonho. Exato. Eu quero regar esse sonho, eu quero dar esperança para os meus alunos irem para o vestibular, irem para a universidade e viverem aquilo que faz sentido para eles. Eles, de fato, que nem eu, acordar de manhã, abrir a sala, abrir o escritório, aonde for o ambiente de trabalho deles, mas que eles se sintam realizados tanto quanto eu quando eu vejo eles. E quando eu gosto disso, dessa realização, dessa referência que eles têm também com você, né? Que constrói junto. Mas, por exemplo, na sua família, você comentou, né? Pô, quando eu falei que queria ser professor, acabei frustrando todo mundo em casa. E essa realidade, ela acaba que ela existe ainda hoje. Quando você começou a provar para sua família que de fato você estava tendo sucesso naquilo que você tinha escolhido, a reação foi diferente. Eu vou ser sincero, eles demoraram um pouco pra assimilar. entender. Eles demoraram um pouco. Eu desconfio que minha mãe até hoje não entende muito bem o que eu faço, né? Sim. Mas quando começou a acontecer, chegou a placa do YouTube, aconteceu as coisas do livro, as publi. Quando tudo começou a acontecer, eles falaram assim: nossa, eu não sabia que dava pra fazer isso, nossa, eu não sabia que isso existia, nossa, eu não sabia que era assim. Né? Pra Aham. mim, você só ia entrar na sala de aula e falar com o aluno e chegar reclamando em casa. Mas, por incrível que pareça, nunca aconteceu isso. Nunca. Aconteceu tanta coisa, mas isso não. E aí mudou muito a aceitação deles, né? Eles viram toda essa questão de estar na mídia, de aparecer na TV. Enfim, as coisas aconteceram. E aí teve uma maior receptividade. Mas hoje eu acho que eu cavei muito mais o lugar de explicar para eles a importância do professor. De falar assim, tá, eu sei que você queria que eu fosse um dentista, mãe, mas sem o professor do dentista, ele não seria o dentista, né? Se não fosse o professor do professor, Não, entendeu? sim, Então, sempre exatamente. tem que ter alguém para ensinar, né? E isso é um papel fundamental da história humana, da civilização humana. Se você Sim, não tem educação, você não tem organização, você não tem sentido, as pessoas não têm uma ordenação, não tem harmonia social. As sim. pessoas não entendem os seus papéis, as pessoas não entendem suas relações. Se a gente não tem um professor para ensinar, seja fazer um mais um, seja explicar o que é eudaimonia, seja falar sobre, seja lá o que for, sei lá, algum problema de Agrícola, pâncreas. plantação, tudo, tudo, tudo. Se não houver alguém para ensinar, não haverá quem faça. Sim. E aí, Pode hoje. até haver, mas vai demorar muito pra chegar no nível que tá hoje. E ainda não vai estar cem por 100%. Não cento vai Vai estar faltar 100%. alguma coisa. Vai ser na tentativa e erro. Exato. E aí, hoje eu acredito que a minha mãe, o pessoal assim mais próximo de mim, o meu pai, eles sentem muito mais orgulho do professor do que do Aldino. No começo Aham, eles sentiam orgulho do Aldino, da questão da TV, da influência, dos aham. números e tal. Hoje eu consegui fazer com que eles entendam que eles têm que ter orgulho do professor. Porque a minha mãe direto encontra aluno no centro de Paulínia, encontra o pessoal lá. Fala, você é a mãe do professor, nossa, fala Que pra legal. ele, não sei o quê. Meu pai também. Então, assim, eles veem o carinho dos alunos, eles veem a grande importância da Sim. profissão. E hoje eu me sinto muito realizado de ter cavado, né, conseguido abrir esse espaço da importância da profissão de professor e eles valorizarem isso em mim. E você tá deixando esse legado, né? Porque eu acho que uma das coisas mais importantes em todas as profissões é qual vai ser o seu legado. Para quem você ensinou, para quem você deixou uma marca, para quem você tá conseguindo, porque hoje a gente tá falando dos seus alunos, mas a gente tá falando também de colegas de sala que estão te assistindo aqui, né? Exato. E que seguem a sua história, que já te acompanham e que sabem que não é só de flores que se vive o Aldino. Sim, opa! Teve muita lágrima, teve muita gente tava falando, galera, sobre VR.
O Nossa. quanto o VR ajuda. O VR me salvou muito, 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 muito. Na minha época de vestibular, eu fazia dupla jornada. A minha graduação, minha vida foi uma dupla jornada, né? Uhum. A partir do segundo ano do ensino médio, eu comecei a trabalhar, né? Era jovem aprendiz, fazia Senai e estudava no noturno. Então, rapaziada do noturno aí, que também faz faculdade aqui, tá ligado? Eu conheço a realidade de vocês. O bagulho é louco. O ensino Tenso. noturno no Brasil é complexo. O ensino médio noturno é muito complexo, é muito precário, né? Sim. E eu falo com muito orgulho que eu vim do noturno, porque realmente foi uma grande luta. Conseguir estudar, se engajar para vestibular, entrar na faculdade vindo do noturno é um grande desafio. E É ainda muito mais difícil. trabalhando. Muito difícil. E aí, realmente, a partir de 15 anos já assumia a conta em casa, já ajudava a fazer a compra com o VR que eu tinha. Então, assim, é aquela vivência de jovem trabalhador, né? De vez em quando consegue, sai, faz parecer também viver a vida de jovem, porque, pelo amor de Deus, se Que temos- condiciona o jovem que não vive, que não apronta alguma coisa, Tá errado. tá errado, tá sendo contra-biológico, porque os impulsos da juventude, olha, tem que ser bem direcionados, porque Tem. pode ser catastrófico. Mas então, por conta disso, né, então, a dupla jornada, de estar trabalhando e fazendo o Senai e estudando à noite, foi muito complexo. Foi muito complexo. A realidade da faculdade, para mim, era muito mais essa ambição de eu quero. Enquanto eu via pessoas que trabalhavam com um lugar de afirmação de eu vou estar. Uhum. E eu ficava me perguntando, tipo, por que será que eu não consigo? Tipo, ainda tinha esse toque de insegurança de eu vou tentar e não eu vou conseguir. E aí hoje eu tento trabalhar muito isso com meus alunos, tipo assim, não, você não tem que falar assim, eu vou tentar, eu vou conseguir. Fiz a primeira prova, não passei, mas eu vou conseguir. Não atingi a nota de corte, mas eu vou conseguir. Aconteceu um imprevisto, eu faltei no dia, mas eu vou Vou conseguir. conseguir. Então, esse lugar de afirmação, ele te dá poder. Esse lugar de afirmação, ele te coloca numa segurança que você faz com leveza. Tanto Sim. que quando eu fui entrar na segunda graduação em filosofia, eu já me coloquei nesse lugar. Eu falava assim, eu vou fazer Você filosofia. já sabia, né? Porque, cara, eu já fiz história. Eu vou fazer filosofia. E é um negócio bem pesado, né? Psicologicamente falando, né? Por quê? Porque, cara, tu tá dando teu VR pra ajudar em casa. Seu salário já não é tão bom. E aí, por mais que você passe numa pública, mesmo assim tem aquela insegurança de, pô, eu vou ficar longe da minha família, talvez eu não tenha dinheiro pra pagar uma moradia, alimentação lá fora, porque os horários de estudo são completamente diferentes. E aí, fiz uma particular. Eu mesma nunca imaginei me fazendo uma particular. E eu fiz a particular, né? Só que a nossa mentalidade é o que nos leva pra chegar naquele determinado fator de, cara, eu não vou aceitar que eu vou ficar sem fazer uma faculdade. Eu tinha essa revolta dentro de mim, eu não vou aceitar. Eu fiquei o ensino médio inteiro tentando, pensando nisso, com a família no cangote, tentando ver o que eu queria fazer. E aí eu vou desistir agora? Não, posso até começar a trabalhar, passar um perrengue, mas eu vou pagar, vou dar meu jeito e vou fazer. Era meio que uma questão de honra pra mim, não sei pra você, se foi esse mesmo sentimento. Eu acredito que dentro desse lance, né, de universidade, né, vai fazer a particular, vai fazer a pública, se tem muito esse estigma no Brasil, né, que, principalmente nos cursos de humanas, né, você vai Sim. fazer humanas, tem que ser numa pública, É. senão não tem qualidade, e eu acho que isso que é uma grande prepotência das pessoas, sabe, porque é muito fora de realidade você falar que você só vai ser um historiador bom se você fizer USP e Unicamp. Você só vai ser um filósofo bom se você estudar... Enfim, não faz sentido, é prepotência. Você tá tirando ainda a parte humana, que estou numa universidade privada, estou fazendo EAD, mas eu não vou deixar de estudar, eu não vou deixar de me aprofundar e eu ser um bom aluno, eu ter a qualidade. Porque, vamos lá, eu vou ler a mesma crítica da razão pública do que quem passou na USP, quem Exato. passou na Unicamp, quem passou na FRJ. Eu vou ler a mesma fenomenologia do espírito, eu vou ler o mesmo conceito de angústia, eu vou ler a mesma república, eu vou ler a mesma ética Nicômaco, eu vou ler os mesmos livros. Serão outros professores? Serão, mas todos serão professores e estarão ali para te auxiliar. Você
se dedicando ali na sua jornada, claro, são ambientes diferentes, mas quando a gente fala dessa questão do acesso à universidade e só vai ser um bom profissional nas ciências humanas quem for para a pública, é uma prepotência gigantesca, porque não faz parte da realidade de todos. A gente estava falando, o acesso não é só você passar no curso, mas é a permanência. Quantas pessoas, sei lá, do Amapá acabam passando numa universidade aqui do Sudeste ou do Sul e conseguem ter permanência, né? Passa Exato. numa UFPR da vida e tem que viajar do outro lado do país para cá e se manter. E aí, não tem uma moradia, não, os horários não batem para conseguir um emprego, e mesmo se conseguir um emprego fica sobrecarregado, acaba desistindo do curso, né? Exato. É só você olhar, né, as grandes taxas de evasão que tem esses cursos em pública. Por isso que tem tanta vaga remanescente. Por isso que Exato. uma turma que começa com 60 vai acabar com Com 20, com 20 no 15. máximo. Porque enquanto a gente debater só é melhor, vai ser um melhor profissional, e a gente não entrar em questões sérias como permanência, acessibilidade, né? A Sim. gente não entrar com um debate produtivo, né? Porque para mim é só questão de Sim. ego. O profissional Exato. bom vem da USP, o profissional ruim vem Cara, da... não. Não faz Exatamente. Não sentido. faz sentido. Exato. E E é exatamente, eu queria entrar nesse fator porque agora eu quero te vangloriar. Porque não é à toa que você se tornou um profissional tão referência que você tem palestras com Karnal, com Cortella, né? Eu queria que você explanasse um pouquinho sobre esse tema e tá disponível no YouTube também, no seu canal. sim, eu tenho algumas aulas com o professor Leandro Carnal, com o professor Mário Sérgio Cortella, com o professor Clóvis de Barros Filho, com o professor Luiz Felipe Pondé. Tem uma que a gente tava até criticando o Hegel, que eu tava com o Emicida. Ai, que demais! Tem várias lá no canal. E estive nos programas deles, inclusive, no Linha de Frente, com o Pondé na TV Cultura, Universo Que Carnal, CNN, demais! diversos. Fui bem introduzido, fui bem acolhido por eles também, muito, muito mesmo. Muito Então, bom. deixo um beijo pros quatro, maravilhosos. E realmente, e aí é um grande choque, né? Porque ao mesmo tempo que eu participei desse nicho intelectual, né? Eu participei dos programas tal, dessa galera, eu também fui convidado para palestrar na USP, fui convidado para palestrar na Unicamp. Inclusive, teve uma pergunta sobre mim no vestibular da Unicamp de 2021, sobre um vídeo meu de democracia. Foi na segunda fase da Unicamp de 2021. Se não me falha a memória. Tem Olha isso. fixado no meu Instagram. E aí, enfim, só contando assim por cima, já palestrei na ONU também, lancei o livro. Então, são muitos acumulados de feitos de um menino que veio do ensino público, noturno, veio de uma faculdade particular de muita qualidade, porque olha, meus professores aqui na Anguera são maravilhosos, sempre me atenderam muito bem, inclusive Dona Sônia também. Um Falando da adendo Dona aqui pra Dona Sônia, Sônia, Dona Dona Sônia. Sônia sempre me tratando muito bem. Ela me via já me oferecia café, Tá vendo? automaticamente. Diferenciada, Dona Sônia. E impactamos muito na educação brasileira como um todo, na forma com que a filosofia era vista pela juventude como um todo, né? Então, esse é o nosso papel. Eu acho que quanto mais a gente desconstruir esse negócio de você só vai ter prestígio de se vier da universidade XYZ, se vier da pública. Não, um profissional que vem do particular, que vem do EAD do particular, é tão competente quanto. Quanto? Se dedicou, leu tanto quanto. Então, assim, vamos desconstruir. Vamos deixar esse egocentrismo de lado. Vamos deixar essa prepotência de se fez ciências humanas numa particular, não é tão bom quanto quem fez na pública. Às vezes você não sabe o corre que essa pessoa fez, o quanto que ela valoriza a história, ao ponto de trampar durante o dia, tá lá ralando e à noite ir pra faculdade para estudar o que ela ama, para ela ler aquilo que faz sentido para ela. E quando ela for exercer a profissão, quando ela se tornar professor, quem tá na sala de aula, vai ter um amor tão grande porque ela teve uma jornada intensa, né? Ela teve uma jornada de eu estou e eu vou, eu estou e eu vou. Comigo foi assim. Eu estava uma condição muito complexa, mas eu me Sim. apeguei no meu sonho. Eu me apeguei no que fazia sentido para mim. Eu acredito que todos os meus colegas de curso, inclusive, né, de filosofia, todo mundo que tá fazendo EAD, tem que ter essa valorização. Que a gente tá no corre, a gente trampa, a gente faz muita coisa.
mas a gente ama o que a gente faz. A gente tem sonhos, a gente tem esperança com a profissão que a gente está se dedicando na nossa graduação. Sensacional, Aldino. A gente está chegando ao fim do nosso pod universitário aqui, né? Uma honra te receber. Eu quero abrir o espaço agora para você fazer algum adendo de algum trabalho que você está fazendo por agora. Deixar o teu arroba no Instagram também. Eu vou pedir para o pessoal da produção também colocar aqui no cantinho o teu arroba. Mas antes, não posso deixar de pedir para a galera deixar aquele like. Por favor. Por favor, ajuda aqui, né? Ajuda nós, hashtag ajuda nós, por favor. E, pelo amor de Deus, Jorge e Matheus, que vocês possam aqui se inscrever no nosso canal e também acompanhar os nossos próximos podcasts que vão estar disponíveis nas plataformas mais populares deste Brasil. Mas, Aldino, eu quero abrir aqui pra você falar, pra você se despedir do pessoal, porque a gente tá chegando ao fim desse podcast. Ah, mas já. Já. Coisa pra Passou falar. rápido, não passou? Passou. Gente, ó, juro, a gente conversou aqui sobre muitos assuntos, a gente foi e voltou em vários temas assim que vão ajudar você que tá aí em casa até pra conseguir se autoconhecer antes de procurar a faculdade, de saber qual curso você quer fazer, né? E é claro que aqui hoje eu queria agradecer principalmente a presença do Aldino, porque ele tem aqui toda uma bagagem para trazer para nós. Ele trouxe aqui toda a experiência, tanto na vida ali de um profissional, de diretor pedagógico, tanto também como a vida de influenciador, como educador, né, pensando na população, principalmente população periférica, né, Sim. como a gente pode ensinar essas pessoas mais sobre filosofia e história, que são temas, às vezes, muito complexos. Sim. Eu sempre tive muita dificuldade nesses assuntos. E como é que você vê hoje, né, esses patamares, o que você molda hoje daqui pra frente na sua carreira profissional, pra você já se despedir e contar um pouquinho pra gente deixar um spoiler, né? Vamos lá. Acredito que sigo com a minha graduação, finalizo a graduação em filosofia, quero ir pra pós, quero fazer mestrado, quero fazer doutorado, quero escrever mais, inclusive quero fazer mais livros, publicar pela editora da Anhanguera, aqui da Cogna. E é isso, eu quero fazer um grande legado na educação brasileira, mas com essa perspectiva de ser uma coisa para introdução, para as pessoas que não têm acesso. Porque quando a gente... E aí é uma sensação que eu tive muito quando eu cheguei nesse universo, né, universitário. Foi um choque muito grande, porque você sair do ensino médio noturno e chegar na universidade é um grande salto no abismo, né? Porque é um grau de profundidade muito grande, é muito complexo você se localizar, você achar conteúdos introdutórios a certas coisas, você achar coisas que vão escalonando, né? Se você cair direto num difícil de uma educação que vem muito defasada, como é o ensino noturno, é complexo. Então, a minha educação, a minha pedagogia, os meus materiais, tudo que eu faço é pensando nessa galera. Pensando em quem vem dessa realidade de falta, dessa realidade de sem acesso, dessa realidade que é precária. Que, infelizmente, hoje no Brasil, nossa educação pública, a grande maioria, né, dos estudantes não tem uma base de qualidade. Então, fazer uma pedagogia, fazer educação, fazer conteúdos e coisas que vão dar um primeiro degrau, que vão dar um primeiro suporte, uma base para quem vai se aprofundar. E aí, filosofia tá em tudo, né? Cadeira de ética, você tem quase todo o curso, praticamente. Sim, exato. Então, eu penso nisso, me aprofundar, né, nas minhas questões acadêmicas. Quero continuar dando aula, não me vejo longe de sala de aula, não me vejo longe dos meus alunos. Eu amo meus alunos, é o motivo de eu acordar cedo todo dia. E, obviamente, continuar aqui com a parceria com a Anhanguera não posso, de maneira alguma. Espero, inclusive, vislumbro um dia poder até ser professor da Anhanguera, quem sabe... Sensacional. Quem sabe o Aldino Vilão, professor da Anhanguera. Hein? Eu quero! Deixei no ar. Quem pegou, hein? Quem sabe os futuros filhos dos meus companheiros, né? O pessoal aí que é meu colega de classe pode ter aula comigo aqui.
Exato. Quem sabe, Ó, né? deixou no ar, hein, produção? Deixou no ar. Ó, se você quiser me seguir em todas as redes sociais, é só você colocar @AldinoVilão. Tem no Instagram, tem no TikTok, tem no YouTube, tem no Twitter, tem em tudo quanto é lugar, certo? Conteúdo de filosofia de qualidade e de graça. Se você quiser achar o meu livro, é só você pesquisar em qualquer livraria, qualquer Google da vida, Filosofia para Becos e Vielas, o primeiro livro de introdução à filosofia voltado para a periferia, voltado para a quebrada, para os professores de plantão também, que quiserem um conteúdo da hora para apresentar para seus alunos. Tamo junto. E agradecer aqui o espaço, agradecer toda a galera aqui da Cogna, da Anhanguera, por esse podcast maravilhoso, essa troca de ideia. E você, claro, minha querida, foi maravilhoso estar Muito com você. obrigado. Muito obrigado. Brigadão, viu, gente? Bom, então eu sou a Letícia Buzo novamente. Quero agradecer a participação de quem ficou com a gente até aqui nessa audiência maravilhosa. E eu te vejo no nosso próximo Pod Universitário, que vai te ajudar a dar ideias, dicas, conteúdos de milhões para você conseguir aí entrar, continuar, finalizar a sua jornada universitária aqui com a gente. Eu te vejo na próxima. Foi um enorme prazer. Tchau, tchau, galera!